Oi, meu nome é Luiz Miguel e o tópico de hoje é sobre tropismo. O tropismo é o movimento da planta em resposta a algum estímulo do ambiente. Isso ocorre de forma muito devagar na grande maioria das vezes. Além disso, esse movimento é causado por conta de hormônios chamados de auxinas. As auxinas são hormônios produzidos principalmente no ponto mais alto da planta, que movimentam células desse mesmo ponto para baixo. E isso ocorre da forma mais favorável para a planta, é claro. Esses movimentos podem ser positivos ou negativos. Positivo quando é ou no sentido ou favorável ao estímulo, e negativo quando é oposto ou desfavorável ao estímulo. Sendo assim, o tropismo pode ser dividido em 4 tipos: fototropismo, quimiotropismo, tigmotropismo e gravitropismo. Fototropismo é quando a planta cresce em resposta ao estímulo da luz solar. E muitos testes mostram que a planta pode fazer vários movimentos que distorcem a estrutura dela só para conseguir a luz solar. E isso não atrapalha nela, só é favorável mesmo, como todos os outros que vão ser citados, vai ser bastante favorável à planta. Ela nunca vai fazer algo que vai ser desfavorável para ela. O gravitropismo é o movimento da planta em resposta ao estímulo da gravidade. Basicamente, é o que faz o caule crescer para cima e a raiz crescer para baixo. Além da má distribuição dos hormônios auxinas, isso ocorre principalmente por conta da gravidade. Um dos pontos principais é a gravidade. Faz o caule crescer para cima e a raiz crescer para baixo. Um dos exemplos, é claro. O tigmotropismo é o movimento que ocorre em resposta a alguma estrutura estática perto da planta. Um exemplo disso são as gavinhas, que elas envolvem, por exemplo, alguma árvore de forma favorável para a evolução da planta, para o crescimento da planta. Não somente as gavinhas, como outras que vão ser mostradas aqui na tela, que fazem com que a planta se modifique para se estruturar de acordo com algum ser estático próximo a ela. Por fim, o quimiotropismo é um movimento ou transformação em resposta a algum agente químico. Um bom exemplo disso é a simples transformação de flor em fruto, ou a liberação de substâncias químicas pelo ovário que produz uma resposta que possibilita a fertilização por pólen. No mais, são os 4 tipos de tropismos. Na camada mais externa da planta, no caso na epiderme, próximo aos pelos absorventes e aos tricomas, são encontrados os estômatos. Os estômatos são principalmente alocados, essa estrutura, não somente, mas principalmente nas folhas, tanto na parte superior quanto inferior. Isso varia de planta para planta, até o mesmo local onde o estômato vai se alocar, não somente nas folhas, mas em outras estruturas da planta. Dito isso, nos estômatos estão presentes 2 estruturas muito importantes: as células guarda e os ostilos. As células guarda são importantes por limitar e coordenar a abertura ou fechamento dos, que já vão ser ditos, os ostilos, que são as fendas presentes entre as células guarda. Os ostilos, como já dito antes, são as fendas e é o local onde ocorre o processo de troca gasosa. Visto isso, o processo para ocorrer a troca gasosa é, tomando como exemplo, quando as células guarda elas começam a se encher de água, chegam ao ponto de ficarem túrgidas e o seu volume de água ser equivalente à sua pressão, que está composta na turgência da água nas células guarda. Nisso, a célula ela se abre e a partir daí ocorre o processo de troca gasosa, lá dentro das fendas dos ostilos. Esse processo não ocorre somente por conta da água preenchida nas células guarda, mas também ocorre por conta, talvez, de um processo de luz solar, dependendo do lugar onde você estiver com essa planta. Este processo de abertura, dependendo do local onde a planta estiver alocado, com os fatores naturais, como por exemplo em algum local que ela não consiga ter água em abundância, a planta nem faz esse processo. Porque ao ela abrir as células guarda, deixando expostos os ostilos, ela está perdendo água. Aí nisso começa o processo de transpiração da água que ela tinha antes, e nisso ela perde muita água. E é arriscado a planta morrer por causa disso. Ela sabe disso. Então, dependendo, a planta vai fazer um balanceamento para ver se compensa ou não.
dependendo dos fatores climáticos, do local ou outros fatores. No mais, são essas informações. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Bom dia e também boa tarde e boa noite, se a gente não se encontrar mais. Eu sou o Caio e hoje estou aqui para falar sobre a parte adaptativa e morfológica da raiz. As raízes em plantas são os órgãos responsáveis pela fixação e também pela obtenção de recursos para a mesma. Recursos esses como sais minerais, nutrientes e água, que também podem ser armazenados na raiz para uso subsequente. As raízes podem ser divididas em três tipos. Raízes subterrâneas, que têm como função a fixação da planta, e ainda podem ser divididas em quatro subgrupos. As pivotantes, onde a raiz principal pode ser diferenciada com facilidade das secundárias. Ramificadas, onde a raiz principal se ramifica em secundária, terciária e assim sucessivamente, dificultando sua detecção. Vasiculadas, onde não existe diferenciação entre primária e secundária, sendo compostas de diversas raízes bem finas. Ou ainda podem ser tuberosas, que têm como principal característica o acúmulo de nutrientes. Além de subterrâneas, as raízes também podem ser aéreas, que recebem esse nome pois ficam acima do solo e também podem ser divididas em subgrupos, como aderentes, onde uma trepadeira utiliza essa raiz para se fixar a um suporte, podendo ser, por exemplo, outro grupo vegetal ou uma superfície. Estranguladoras, onde a raiz se envolve em outro vegetal, normalmente causando sua morte pela constrição e diversos efeitos causados por ela. Respiradoras, que auxiliam na respiração da planta, também podem ser raízes de suporte, normalmente encontradas em espécies que têm habitats propícios ao alagamento, e essas raízes facilitam a adesão da planta ao solo. Elas também podem ser raízes sugadores, que penetram outras plantas e sugam seus nutrientes, sendo considerados ainda parasitas. Tubulares, em forma de tábua, que provêm maior estabilidade a plantas de grande porte, como árvores. As raízes ainda podem ser aquáticas, que não têm função de fixar a planta, e unicamente absorvem nutrientes diretamente da planta. E na parte morfológica da raiz, temos os seguintes itens. A coifa, que é a parte da extremidade da raiz, tendo função de proteção, tanto do atrito, ao liberar substâncias lubrificantes que facilitam a expansão da raiz, e também na proteção contra micro-organismos, servindo de camada protetora. Zona lisa ou de alongamento, que, ao terem suas células alongadas, promovem o crescimento vertical da raiz. A zona de diferenciação ou periferia, caracterizada pela presença de pelos absorventes, que são responsáveis pelo abastecimento da planta e também são responsáveis pela diferenciação e especialização das células da raiz. E temos a zona da ramificação, região bem próxima ao cálice com tecidos bem definidos e estruturados, que possibilitam a sustentação da planta e também desenvolvem raízes secundárias, que têm como papel buscar recursos naturais para o desenvolvimento da planta. O caule é o órgão responsável pela sustentação e proteção da planta, além de ser responsável pela conexão entre as folhas e a raiz, por meio de vasos condutores do floema e do xilema. As principais estruturas do caule são as gemas, nós e entrenós. As gemas são os tecidos indiferenciados, que após entrar em atividade podem se especializar em outros tecidos, que são divididos em gema axilares, que podem dar origem a ramos, flores e folhas, ou apicais, que ficam localizadas no ápice, isso é, no topo da planta. E devido às suas altas taxas de divisão celular, é responsável pelo crescimento vertical da planta. Os caules podem ser divididos em tipos, como os aéreos, que podem ser observados fora da terra, e podem ser divididos em subgrupos de tronco, que é um tipo de caule lenhoso e robusto, o haste, que é flexível e é fotossintetizante, a estipe, que é um caule robusto e com cicatrizes que evidenciam os nós entre nós, o colmo, que é um caule sem ramificações e com nós entre nós anelares, os trepadeiros, que utilizam de suporte para apoiar a planta, e os racejantes, que têm como característica a rápida expansão perto ao solo. Os caules também podem ser subterrâneos, que se desenvolvem sob o solo e se dividem em rizoma, com nós entre nós bem definidos e são ricos em reservas. O bulbo, onde o prato, que nesse caso seria o caule, é envolto de folhas modificadas, que podem ser secas ou apresentar reservas. Também podem ser tubérculos, que são caules que são ricos em reservas de amido e inulina. Os caules também podem ser aquáticos, que por estarem em água não apresentam função de sustentação.
Além dos tipos de caule, eles também podem apresentar adaptações e modificações, como os espinhos, estruturas rígidas e pontiagudas que não podem fazer fotossíntese e servem de proteção contra a herbivoria. As gavinhas, estruturas alongadas que enrolam o suporte e auxiliam na sustentação, e os claudódio e os filocláudio, que são caules verdes e podem fazer fotossíntese, e apresentam um crescimento contínuo ou definido. As folhas são um importante órgão para as plantas, já que são os principais realizadores de fotossíntese no organismo, além de também liberarem o oxigênio proveniente desse processo. As partes centrais da folha são o limbo, o que é comumente chamado de folha, e tem o objetivo de maximizar o contato da luz solar para a realização da fotossíntese. O peciolo, que conecta o limbo e o caule, dando sustentação à folha, e a estípula e a bainha, que protegem o peciolo e a estípula respectivamente. De acordo com essas partes, podem ser caracterizadas em completas ou incompletas, quando apresenta todas ou parcialmente todas as 3 partes citadas acima. Também podem ser classificadas em simples e compostas, se apresentarem um ou mais limbos, e quando apresentam mais, são chamados de foliolos. Dependendo da forma do foliolo, elas também podem ser classificadas como imparipênadas ou paripênadas, se o número de foliolos for ímpares ou pares. Palmadas, se todos os foliolos saírem de um mesmo peciolo, e compostas se os foliolos se dividirem em outros foliolos. Elas ainda podem se classificar de acordo com suas ramificações em seus limbos, chamados de nervura, podendo ser uninérvia, com apenas uma nervura, paralelinérvia, com várias nervuras paralelas, ou peninérvia, com uma nervura principal e outras secundárias surgindo dela. As folhas também podem se adaptar para se adequar melhor ao ambiente, e essas adaptações, quando acontecem, são chamadas de adaptações foliares. Podem envolver a sustentação, o armazenamento, a proteção, reprodução e atração de polinizadores, ou ainda a captura de alimento da planta. Um exemplo de adaptação para sustentação é a gavinha, onde uma estrutura em forma de mola é desenvolvida e usada para prender e puxar a planta para uma estrutura fixa, aumentando a ancoragem da planta. Um exemplo de adaptação de armazenamento são os catafilos, folhas preenchidas com tecidos de armazenadores de nutrientes, observada, por exemplo, em cebolas. Proteção com os espinhos foliares, que além de ajudar na retenção de água, diminuir a superfície das folhas, como no caso dos cactos, ela também serve de proteção contra a herbivoria. Como exemplo de atração de polinizadores temos a bracteias, que normalmente perdem coloração verde e adquirem cores mais chamativas, atraindo mais polinizadores e ajudando na perpetuação da espécie. De adaptação reprodutiva, temos a produção de brotos pelo limbo, que quando se soltam da planta podem dar origem a novos indivíduos, sem necessidade de troca de material genético. E também temos, de exemplo, a de captura de alimento, as folhas de plantas carnívoras, que por mais que ainda sejam autróficas, adaptaram a resposta à deficiência de sais minerais, e usando suas folhas para capturar outros organismos e, ao digeri-los, podem compensar sua deficiência e terminar o processo da fotossíntese. Olá, meu nome é Luiz Felipe. Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que você esteja assistindo. Hoje nós vamos falar sobre biologia, mais especificamente sobre o reino vegetal. Gostaria de começar falando sobre a classificação e a maneira que eu separo para estudar, que eu acho que é bem simples e autoexplicativo. Eu separo em 2 grandes grupos, as criptógamas e as fanerógamas. Vamos começar pelas criptógamas, que são as plantas que não têm semente. Dentro desse grupo, que são das plantas sem semente, nós separamos elas em avasculares e vasculares. As avasculares são as briófitas, que foram as primeiras plantas a surgirem na face da Terra, e outra parte desse grupo são as vasculares, que são as pteridófitas, foram o segundo grupo de plantas a surgirem no planeta. Depois disso, indo para o segundo grupo, temos as fanerógamas, que são as plantas com semente, que são vasculares. Elas perceberam que a vascularização deu certo, que tem um vaso lenhoso, o xilema e o floema funcionam, e ela continuou com esse processo de separação, a vascularização. Porém, dentro desse grupo das fanerógamas, nós separamos as plantas que têm fruto e as que não têm fruto. As sem fruto são as gimnospermas e as com fruto são as angiospermas.
beleza? Tanto que gimnospermas, gimno é descoberta e esperma vem de semente. Então, descobrimento da semente, fanerógamas, plantas com semente, entendeu? Enfim, essa é a classificação, é a forma que você utiliza para separar e para estudar melhor cada tipo de planta. Agora, eu gostaria de falar um pouco mais sobre cada tipo em ordem evolutiva, melhor dizendo. Bom, primeiro a gente tem que começar com as briófitas, que foi o primeiro grupo que pisou aqui na Terra. Que surgiu na Terra. As briófitas, elas dependem da água para se reproduzir e elas se reproduzem por metagênese. O esporófito é a estrutura produtora de esporos nos vegetais e o gametófito é a estrutura vegetal produtora dos gametas, ok? O gameta masculino, nas criptógamas, se chama anterozoide e o gameta feminino, independente de qual grupo, em todas as plantas, é a oosfera, com 2 Os no início. Enfim, o segundo grupo de plantas que a gente vai estar falando, em ordem evolutiva, são as pteridófitas, que dependem da água para se reproduzir, assim como as briófitas, e também se reproduzem por metagênese. Os soros são as estruturas que originam os esporos das pteridófitas. Nas pteridófitas, o gametófito é denominado prótalo, diferentemente das briófitas, que lá é anterozoide. Beleza, galera? Enfim, agora indo para o segundo grupo, que são as fanerógamas, ou seja, as plantas com semente, temos as gimnospermas, que por terem semente, esse grupo se torna independente da água para a reprodução. Claro que toda planta ainda necessita de água para produzir o seu alimento, só que aqueles 2 outros grupos, eles necessitavam da água também para a reprodução, o que muda agora com a descoberta da semente gimnosperma. Esse grupo ele se reproduz utilizando o grão de pólen e é a estrutura que transporta, o grão de pólen é a estrutura que transporta o gameta masculino. A semente é a estrutura que protege e nutre o embrião. Quando você, por exemplo, pega um feijãozinho, se você separar o feijãozinho, você vai perceber que lá dentro tem uma partezinha branca. Essa partezinha branca é a nutrição que a plantinha precisa para dar a sua primeira folhinha. Essa folhinha, que vai dar depois origem ao resto da planta, ela necessita desse primeiro cuidado que vem dentro lá da semente. E a semente serve para isso, é para proteger essa estrutura. O estróbilo, ou cone, é a estrutura reprodutora das gimnospermas. Ela é monóica, ou seja, as plantas gimnospermas são hermafroditas. E pode ser dioica também, plantas que apresentam indivíduos com sexos separados. Monóico é hermafrodita, que apresenta os 2 sexos, e dioica são sexos separados. Elas podem ser ambos. E agora indo para o grupo mais evoluído, se é que a gente pode usar esse termo, porque ele não é muito bem visto, mas enfim, é o grupo mais complexo. São as angiospermas. As flores das angiospermas são folhas modificadas, ou seja, são folhas especiais que têm a finalidade de ser uma estrutura de reprodução. Elas são todas coloridas, cerosas, assim, para atrair os insetos, na maioria das vezes, para que haja essa reprodução. Porque os insetos também distribuem o pólen. As abelhas estão aí, por exemplo. As angiospermas apresentam reprodução sexuada, que origina o fruto e a semente. O pedúnculo, ou pedicelo, é a haste que prende a flor ao galho ou caule. O receptáculo floral é o local onde se inserem as estruturas da flor. Corola é o conjunto de pétalas. Gineceu é o aparelho reprodutor feminino nas angiospermas. Cálice é o conjunto de sépalas. E androceu é o aparelho reprodutor masculino. E, no mais, é isso. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Lucas e vou dar continuidade aqui falando sobre os hormônios vegetais. Começaremos pelas auxicinas, que são hormônios produzidos pelas células meristemáticas, principalmente no ápice do caule. Elas movem-se de célula a célula do ápice para a base desse órgão. E existem diversos tipos de auxicina, mas o principal é o ácido indolacético, que é produzido naturalmente. E muitas auxicinas são sintetizadas industrialmente.
e podemos perceber que ela atua de diversas formas sobre as plantas, tanto inibindo quanto estimulando o crescimento dos caules e raízes, atua também na dominância apical, onde a diferenciação das células nas gemas apicais inibe o crescimento das gemas laterais, atua também no gravitoprismo e no fototoprismo, estimula também a formação de raízes adventícias, atua na diferenciação dos tecidos condutores, também ela atua na inibição da abscissão de folhas e frutos e atua no desenvolvimento dos frutos. E, inclusive, a aplicação de auxinas em flores não polinizadas também estimula o desenvolvimento de frutos, o que pode ser utilizado pela agricultura. E podemos perceber que uma das principais formas de atuação da auxina é no crescimento de raízes e caules. O crescimento ocorre sob determinadas concentrações desse hormônio. Concentrações acima do ideal ocasionam a inibição do crescimento desses órgãos. Já concentrações ideais de auxina ocasionam a quebra de alguns constituintes da parede celular, como filamentos de celulose, o que causa o seu enfraquecimento. Assim, há um aumento de absorção de íons pela membrana celular e um aumento do tugor da célula, causando o alongamento dela mesma. E agora falando um pouco sobre o fototoprismo, que é o crescimento da planta em direção à luz, esse fato se deve porque a auxina migra para a região da planta oposta ao Sol. E essa maior concentração de auxina no lado mais escuro causa o alongamento dessas células, provocando a curvatura do caule para o lado iluminado. Com relação à sua dominância apical, a auxina produzida pelo ápice do caule segue em direção à sua base e, nesse movimento, inibe o crescimento das gemas laterais. E à medida que a planta cresce e a gema apical afasta-se das laterais, a inibição é reduzida, permitindo que as gemas laterais mais distantes desenvolvam-se. E vale dizer que a remoção da gema apical também estimula o crescimento das gemas laterais. Assim, a poda pode estimular a produção de novos ramos laterais em árvores e, consequentemente, também aumentar a produção de flores e de frutos. Agora falaremos um pouco sobre as citocininas, que são hormônios que têm a função de atuar no crescimento de gemas laterais e na germinação de sementes, retardar também o envelhecimento das folhas, entre outras funções. O nome citocinina está relacionado com uma de suas funções, que é estimular a citocinese, ou, como conhecemos como divisão celular. As citocininas são sintetizadas principalmente no ápice das raízes, embora possam ser sintetizadas também, mas em menor quantidade, em outros tecidos de crescimento. Elas são distribuídas pela planta das raízes até os brotos pelo xilema. E agora falaremos sobre a divisão celular. As citocininas, elas dividem-se essa função com a auxina, pois quando as concentrações dos dois hormônios estão de certa forma balanceadas, pode ocorrer o crescimento da célula sem que ela se divida. No entanto, quando a concentração de citocinina aumenta, ocorre o crescimento de gemas na parte aérea. E quando a auxina aumenta, ocorre a formação de raízes. E com relação à senescência das folhas, as citocinas atuam retardando o envelhecimento das folhas, pois estimulam a síntese de RNA e de proteínas, além de inibir também e degradar elas mesmas. Diversos hormônios interagem no controle da dominância apical. Acredita-se que a auxina inibe o crescimento das gemas laterais e estimule o crescimento do eixo principal do caule. Assim, na ausência desse hormônio e a ação das citocininas, ocorre o crescimento dos ramos laterais. Isso pode ser demonstrado por meio da remoção da gema apical de uma planta, que é a sua principal fonte de auxina, o que desencadeia a ramificação da planta. Agora falaremos também sobre o etileno. O etileno é um hormônio vegetal gasoso incolor que é produzido por diversos órgãos vegetais e distribuído pela planta por difusão a partir do local onde ele é produzido. Ele pode ser produzido como resposta a fatores de estresse, como a seca, bem como durante o amadurecimento de frutos. A sua função alguns efeitos atribuídos à auxina podem estar, na verdade, relacionados com o aumento da produção do etileno. No entanto, as suas principais ações estão relacionadas com o amadurecimento de frutos e a abscisão de folhas de árvores que perdem a folhagem em determinado período do ano. E com relação ao seu amadurecimento, o aumento da produção de etileno desencadeia o processo de amadurecimento de frutos, que se inicia com a digestão enzimática da pectina, um dos principais componentes da parede celular, amolecendo também o fruto. E nesse período ocorre também a conversão de grãos de amido e ácidos orgânicos em açúcares, tornando o fruto doce e palatáveis. E quanto mais maduras estiverem as células de um fruto, maior também será a produção do etileno, que causa o amadurecimento dos frutos ao seu redor.
O aumento da temperatura também e o encurtamento dos dias durante o outono levam ao aumento da produção do etileno e diminuição da concentração de auxina. Assim, as células da camada de abscisão, que seria a camada de células parenquimáticas, que desenvolve ali, né, a base do pencíolo, produzem enzimas que digerem a celulose e outros componentes das paredes celulares, tornando essa camada enfraquecida. Assim, o próprio peso das folhas ou a ação do vento causa a separação dentro da camada e a queda da folha. E a mudança na coloração das folhas nessa época do ano deve-se à decomposição da clorofila e à síntese de carotenoides e antocianinas, né, que seria a perda das folhas no outono por parte das plantas decíduas, é uma preparação para o inverno, quando a disponibilidade de água para a planta é menor. E uma curiosidade, o etileno ele tem grande valor econômico, pois ele pode ser utilizado para induzir o amadurecimento de frutos mesmo após a colheita. E com o avanço da engenharia genética, formas mutantes do gene do receptor do etileno em algumas espécies vêm sendo utilizadas para retardar o envelhecimento dos tecidos do organismo, ou o murchamento de flores. Dando continuidade aqui ao assunto, iremos falar sobre as giberelinas, que promovem o alongamento e a divisão celular. Acredita-se que essa substância ativa enzimas que afrouxam as paredes das células, permitindo assim a entrada de proteínas expansivas. Observou que as plantas de variedade anãs, elas apresentam também um maior desenvolvimento após o tratamento com esse tipo de hormônio. E, assim como no alongamento dos caules, as giberelinas elas atuam nos frutos, promovendo seu desenvolvimento. Um exemplo disso é a utilização na produção de uvas Thompson, sem sementes, o que resulta em frutos com bagas maiores. E elas atuam também na germinação das sementes, promovendo a quebra da dormência por intermédio da produção de enzimas que permitem a utilização de substâncias de reserva. E as enzimas hidrolíticas, elas digerem as reservas nutritivas e deslocam os produtos para regiões de crescimento do embrião. E algumas sementes que necessitam de condições especiais para a quebra de dormência, como a presença de luz, quebram a dormência se tratadas com esse tipo de hormônio. E agora falaremos um pouco sobre o ácido abscísico, que é um hormônio encontrado em briófitas, com exceção das hepáticas, pteridófitas, vegetais superiores e fungos. Ele atua no retardamento do crescimento e desenvolvimento desses organismos. Esse hormônio pode ser encontrado em todas as partes das plantas, mas acredita-se que essa produção ocorra nas regiões meristemáticas, nas raízes, nos caules, nas flores, sendo que, frequentemente, altas concentrações são encontradas nos frutos, nas sementes, nas gemas e nas folhas. O transporte desse ácido para as demais regiões da planta é feito através dos vasos condutores de Sheva, chamados de floema e xilema. O nome abscísico foi dado a esse hormônio pelo fato de uns acreditarem que ele era o responsável pela abscisão, que era o corte, a queda das folhas, dos flores e dos frutos. Mas atualmente sabemos que o hormônio responsável por esse processo é o etileno. Esse hormônio sempre entra em ação quando o vegetal se encontra em situações adversas, como por exemplo no inverno, estações muito secas. Assim que entra em ação, ele além de atuar no retardamento e desenvolvimento dos vegetais, ele atua também inibindo a germinação das sementes, promovendo a senescência, a dormência das gemas e também o fechamento dos estômatos. Quando o inverno ou a estação seca passa, as condições melhoram e os vegetais voltam a crescer e a se desenvolver.